Boa tarde. Boa tarde a Boa todos e todas que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live pelo Bem Viver. Eu sou Jennifer Ferreira, pré-candidata a vereadora pela cidade de Santo André. Primeiramente, mais uma vez agradecendo a todos que estiveram conosco na live passada. Nosso papo foi maravilhoso sobre capoeira, a mulher na capoeira. Foi incrível e é incrível tê-los conosco sempre nessa luta, sempre nesse debate, nessa discussão. E falando em debate e discussão, estou aqui com uma esplêndida, maravilhosa. Ela é mestra em políticas públicas para a cidade de Santo André, Cristina Pectol. Muito, muito, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O nosso tema hoje é violência contra a mulher. Você não está sozinha. Seja bem-vinda, Cristina. Muito obrigada por estar conosco. Se apresente para nós. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você e te parabenizar, porque, nossa, você é corajosa. Estava conversando aqui com você antes de entrar no ar e admiro muito. Você é uma mulher, né, negra, jovem, periférica e assumindo um desafio tão importante que é nos representar as mulheres nesse espaço da política, que é um espaço muito difícil, né? Vamos combinar. E assim, eu te admiro, te parabenizo por ser assim mulher de garra, essa mulher jovem de garra, preta e que está aí, olha, fazendo um trabalho maravilhoso de poder mostrar para uma população, as jovens, as meninas, que elas podem estar nesse espaço de poder e decisão. Então, agradeço a oportunidade e te parabenizo aqui por essa oportunidade. Só assim, acrescentando, além da minha formação acadêmica, eu sou aposentada do serviço público, trabalhei por 30 anos na Câmara Municipal de Santo André e no último mandato do PT, de 2013 a 2016, eu fui secretária adjunta na Secretaria de Política para as Mulheres, que foi extinta, infelizmente, em 2017, pelo atual prefeito, e trabalhei como secretária adjunta da Silmara Conchão, que fizemos lá uma parceria muito boa, com uma equipe maravilhosa, e a gente conseguiu trabalhar as políticas para as mulheres com toda a diversidade, com a interseccionalidade, né? Mulheres brancas, negras, mulheres periféricas, mulheres jovens, mulheres idosas, mulheres com deficiência, inclusive também com um trabalho muito bacana na questão das mulheres trans. Mas é um pouco do que eu trabalhei em políticas públicas nos últimos tempos e agora eu estou muito focada no curso de promotoras legais populares. Eu sou uma promotora legal popular, que é um projeto, é um programa de educação popular feminista para as mulheres. Então, a gente tem esse grupo no distrito de Capuava e a gente faz esse trabalho. E na Frente Regional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres também, eu estou atuando. E faço um convite, logo mais às 19 horas a gente vai ter uma live, onde eu vou ali apresentar duas pessoas que fizeram parte da história da frente, né? A Marilda e a Silmara, e convidar todas as pessoas, e você também, Jennifer, a participar. Mas é um pouquinho do que eu tenho feito, além de ser avó, que eu estava contando para você, né? De um netinho de 4, uma netinha de 2 anos. A gente aí trabalhando bastante para mudar um pouco essa realidade dura e difícil que a gente vive no Brasil e no mundo. É isso. Nossa, que bacana. Você falou sobre as promotoras legais populares, onde você tem se engajado cada vez mais nesse âmbito. Fala um pouquinho mais para nós qual que é o papel da promotora legal popular, só para a gente fazer esse adendo, para a gente entrar de vez na nossa conversa, qual que é o papel Sim, da promotora legal popular na cidade?
Você falou que tem um grupo lá no Capuava. Fala um pouquinho mais para a gente disso. Sim. E a gente entra no nosso bate-papo, que é muito sério. Então, ser uma promotora legal popular, primeiro, a primeira questão é que você tem que fazer o curso, né? O curso dura 1 ano, uma vez por semana, de 2 a 3 horas cada semana. E é claro, com a pandemia, nós não estamos realizando ele presencialmente, a gente só está fazendo alguns encontros mensalmente, mas a gente tem esse curso de promotoras legais populares desde 2001 em Santo André. Ele iniciou como uma iniciativa da Assessoria de Política para as Mulheres de Santo André, né, que estava na prefeitura na época, em parceria com os movimentos de mulheres da cidade, inclusive a Negra Sim fez parte desse projeto desde o início. E a gente tem 2 grupos agora em Santo André, um que continua fisicamente no centro de Santo André, enquanto ainda a gente podia se reunir fisicamente, que é coordenado por uma organização chamada Proleg, e temos o grupo que realiza o curso nos bairros que a gente chama do lado de cada linha de Santo André, do trem, né, que a gente chama, que é o distrito de Utinga, Capuava, Parque das Nações, Parque Novo Oratório, e a gente realiza cada vez num bairro diferente, que foi uma proposta de fazer itinerante para ele poder ir para os bairros. E o foco principal do curso é o enfrentamento à violência contra as mulheres, é poder dar uma formação para as mulheres de modo com uma perspectiva feminista e popular, para que elas possam ter informações e conhecimento a respeito de como encaminhar as mulheres numa situação de violência, como auxiliar, atender, acolher essa mulher e poder inseri-la nos serviços públicos que já existem. E também a gente faz um trabalho de acompanhamento dos serviços públicos para cobrar e fiscalizar se esses serviços estão sendo realizados com qualidade. Então, esse é o papel principal das mulheres, nos direitos, garantir que as mulheres possam acessar os seus direitos na nossa sociedade e lutar por mais direitos, porque a gente sabe que ainda não conseguimos ter essa tão sonhada igualdade na nossa sociedade. E uma das causas de não termos igualdade na sociedade é a violência contra as mulheres, que é o tema que a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui com você. Já entrando nesse tema, entrando no nosso bate-papo, em tempo de pandemia, todo mundo em casa. Você acha não, é estatístico, né? Porque a pandemia aumentou os casos de violência contra a mulher. Qual que é o seu pensamento referente a isso? Então, Jennifer, antes da pandemia, a gente já chamava, a gente dizia que a violência contra a mulher era uma epidemia. Mas a gente já pode dizer que a violência contra as mulheres é uma pandemia, porque a gente tem estatísticas e que são divulgadas aí pelos órgãos de imprensa e pelas estudiosas, que a violência contra as mulheres, esse índice aumentou em todo o mundo e, infelizmente, no Brasil também. Existe aí algumas informações de que, por exemplo, no Ligue 180, que é o canal de denúncia da violência contra a mulher, que é um canal nacional, e nas ligações para a polícia militar, o 190, aumentou em 45% os pedidos de intervenção em violência contra as mulheres nesse período de pandemia. Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo uma epidemia viral do coronavírus, da Covid-19, e uma pandemia de violência contra as mulheres. Porque, infelizmente, as mulheres estão confinadas em suas casas, que nem sempre é aquele espaço que deveria ser o espaço de acolhimento e de paz para ela. Muitas vezes ela está presa junto com o seu algoz, né? Com aquele que pratica violência contra ela. E aí ela tem muito mais dificuldade de procurar ajuda nesse momento, tanto nos serviços públicos,
quanto ajuda mesmo da sua rede de conhecimento, amigas, familiares, porque a pandemia nos colocou numa situação necessária, claro, de reclusão, vamos dizer assim, mas para essas mulheres que vivem em situação de violência, elas estão numa situação correndo muito perigo e, infelizmente, aumentando essa violência por conta dessa situação toda que estamos vivendo, né? E que não é pouca coisa. Então, isso é uma questão muito cruel para as mulheres, né? Porque o Brasil ele é o quinto colocado num ranking dos piores registros na questão de violência. Então é o quinto em quinto lugar onde mais existe violência contra as mulheres no mundo. E o pior para a gente conversar também na questão racial, aqui no Brasil, mais de 63%, em torno de 63% das vítimas de violência são mulheres negras. Então, a gente vê que tem aí um recorte racial muito importante que a gente precisa pôr luz nele, né? A gente precisa evidenciar essa questão também racial. Fora os outros índices de estupro, por exemplo, né? A cada 11 minutos, uma criança, uma menina, uma mulher é estuprada no Brasil. Então, isso é uma violência sexual absurda no nosso Brasil, né? E a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. Então, dá para dizer que isso é uma pandemia, não é, Jennifer? Com certeza. Além de além da gente tratar esse caso de coronavírus, se proteger do caso de coronavírus, a gente entra para dentro de casa, isolamento social, a ONU nos orientou a fazer isolamento social, então a gente está dentro de casa se protegendo de um vírus que machuca, que mata, um vírus que o mundo está sofrendo. Desculpa, Jennifer. Aí a gente... Desculpa, as últimas coisas que você falou eu não escutei, que deu uma interrupção aqui. Desculpa. Deu uma interrupção aqui. Problema. Tá? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ah, sim. A mulher entra para dentro de casa para se proteger de um vírus, uma pandemia mundial, proteger os seus filhos, sua saúde, sua integridade. Entra para dentro de casa e nos deparamos com um vírus ainda mais letal, porque a violência contra a mulher não se dá apenas por agressão física. Existem N tipos de violência contra a mulher. A violência psicológica, a violência sexual, a violência financeira. Existem N tipos de violência, não é, Cris? Sim. Na Lei Maria da Penha, as violências contra as mulheres são tipificadas, né? São descritas na Lei Maria da Penha. E essas são cinco tipos de violência, Jennifer, que a gente relaciona e que a gente tem que abrir os olhos para perceber que se as mulheres que estão ao nosso redor estão sofrendo essa violência, para que a gente possa intervir, poder ajudar, estender a mão e poder fazer alguma coisa para que elas saiam dessa situação. Então, vou aqui rapidamente dizer quais são elas, né? A física, que é a que a gente mais observa e pode notar, que aí, se você é empurrada, é uma violência física, chutada, amarrada, se ele te bate, se ele te violenta de qualquer forma que tenha força física, o contato físico. Depois tem a violência moral, se você sofre uma calúnia, uma injúria, uma difamação, e com as redes sociais isso está crescendo bastante, né? Principalmente essa exposição que a gente vê nas redes sociais de forma difamatória, né? E depois tem a violência psicológica, que quando você tem a humilhação, insulto, a questão de ser isolada, não te deixar fazer o contato com familiares, com amigas, te isolada socialmente, quando persegue,
quando ameaça, né? Então, isso são a violência psicológica, que muitas vezes é difícil de provar. Quando a gente vai numa delegacia querer provar uma violência psicológica, ela é muito difícil, né? E a violência psicológica é uma violência silenciosa para fora, mas que causa um dano grande para a mulher, né? Porque ela vai minando sua autoestima, né? Todo dia escutar, você não presta para nada, tua comida é horrível, você tá uma baleia, e aí vai, né? Vai minando essa mulher. Então, isso é a violência psicológica. A violência sexual, que é quando você é forçada a fazer alguma coisa que você não quer, mesmo que seja com seu marido. Isso pode caracterizar um estupro marital, que a gente chama, né? Se é pressionada a não usar os meios anticoncepcionais se você quiser, quando exige práticas que você não quer fazer, quando a pessoa nega o uso de preservativo, se você quer que ele use o preservativo, e quando você quer fazer uso de contracepcionais ou não quer, e ele te obriga de uma forma ou de outra. E também tem uma que a maioria das pessoas não sabiam que existia essa violência, que é a violência patrimonial e econômica. Então, é quando ele controla o seu dinheiro, não te dá permissão para comprar algumas coisas que você quer ou que você precisa. Quando ele destrói bens que são seus ou seus documentos, seus objetos e documentos. Quando ele não te deixa trabalhar e quando ele oculta bens também e propriedades. Muitas vezes tem alguns... já ouvi muito que advogados praticam essa violência contra suas mulheres, colocando os bens no nome de outras pessoas, porque no momento, se for fazer um divórcio, a mulher fica sem nenhum bem, porque ele não colocou nenhum bem no nome dele. Então, esses são 5 tipos de violência que a gente tem e que a gente precisa se atentar. Porque existe uma naturalização muito grande na nossa sociedade que não vê essas violências. E mesmo as mulheres que estão nessas violências sentem dificuldade de admitir que estão em violência. É uma síndrome, a gente pode até dizer que é uma síndrome, que é aquilo que eu falei, né? A violência psicológica vai corroendo essa mulher e ela acaba ficando anestesiada. É extremamente grave falar sobre violência da mulher hoje em dia, porque a cada dia, além de aumentar mais os casos, a gente vê uma crueldade aumentando o nível de crueldade desses casos. Muitas mulheres não conseguem ver que quando ela diz não e o homem força, é um estupro. Tem muita mulher que não tem sequer essa consciência, não é verdade? Tem muita mulher que não consegue ver que é violência. Não tem muita mulher que não consegue ver em um ambiente um ambiente criminoso, um ambiente pesado, um ambiente discriminatório, prejudicial. Mas o que mais tem acontecido é o aumento da violência psicológica, não é, Cris? Você diz da psicológica? Isso. Então, a agressão psicológica é algo que tem. E a mulher hoje em dia consegue ver mais que é uma violência psicológica. Que aquela gracinha dele usar um adjetivo pejorativo para te tratar não é um carinho, é um xingamento, é uma violência psicológica. Vai diminuindo a mulher ainda mais pelo que ela é, não é isso? Sim, e aí é importante a gente saber, para a gente não ter um olhar julgador para essa mulher que sofre violência, é importante a gente saber que a mulher que está em situação de violência, ela está num ciclo de violência. E geralmente a violência não começa com o mais forte, que é a violência física, no sentido que é o mais visível. Ela começa sutilmente aí com a violência moral, psicológica, econômica, e vai num crescendo.
Então é um ciclo de violência que assim, né, começa com a tensão, aquela coisa do xingamento, da briga, daqui a pouco tá na violência, na explosão, uma briga mais séria, e daqui a pouco ela tá na lua de mel, que a gente chama, né, o ciclo de violência. Porque aí quando ele explode, existe a briga e tem a situação mais grave, e a mulher se sente acuada e muitas vezes nesse momento diz que vai se separar dele e que não quer mais sofrer essa violência, ele vem com rosas, ele vem com desculpas, ele diz que ele nunca mais vai fazer aquilo e vem com um monte de promessas e a mulher acaba cedendo, querendo acreditar que ele vai melhorar, que ele vai se transformar, porque ele disse, afinal de contas, né? É o cara que eu escolhi para estar junto, é o cara que eu me apaixonei, é o meu príncipe encantado, vou dar mais uma chance para ele. Aí fica nesse ciclo de violência. Aí vai novamente, começa a tensão, vai novamente para a explosão e vai para o ciclo, e esse ciclo fica, né? E vai para a lua de mel. Só para você ter uma ideia, as mulheres demoram em torno de 8 a 10 anos para sair de um relacionamento violento. Porque não é fácil sair desse relacionamento. É muito difícil. É muito cruel esse ditado popular que diz que mulher que apanha é mulher de malandro, é mulher que gosta de apanhar. Porque não é isso. A mulher fica enredada numa situação e existe uma série de motivos que a faz se manter nessa situação de violência, né? E a violência psicológica é muito difícil de ver, né? Muitas vezes a sociedade acha aquele cara tão bacana, né? No churrasco, na festa de família, ele é o bambambam, bam, bam, é o bacana, ele é a pessoa, né, que traz a picanha, ele é a pessoa que vai para a churrasqueira, ele é a pessoa amável com todo mundo, mas no particular ele é a pessoa que destrói com essa mulher. Então fica difícil você dizer, olha, ele me violenta, ele é grosseiro comigo, ele pratica violência sexual comigo. Muitas vezes as pessoas nem acreditam no que essa mulher está falando. Então é muito difícil. Então a violência psicológica ela é uma das que é mais difícil de provar, que é mais difícil das pessoas acreditarem que a mulher está sofrendo. Mas existe uma série de sintomas para poder verificar isso, né? A mulher começa a murchar, ela começa a perder sua autoestima, ela começa a não querer mais se abrir com uma amiga, ela começa a ficar depressiva, ela começa a precisar tomar remédios para poder viver a sua rotina. Então, existem vários sintomas aí que a gente pode observar para poder chegar nessa mulher e poder oferecer uma ajuda, né? Oferecer uma forma de ela procurar ajuda. E só para assim, para completar um pouquinho também, dizer que as mulheres, o lar, né, a família, onde existe uma violência contra a mulher, mesmo que esse homem não pratique a violência contra as crianças, essas crianças estão num ambiente violento. E isso influencia muito também nas crianças, né? Nos filhos, nas filhas. Então, só para você ter uma ideia, existe pesquisa que diz que filhos e filhas de mães que sofrem violência, eles têm 3 vezes mais chances de adoecer. Olha que coisa cruel, né? Então, não, é uma doença na família. A violência contra a mulher não atinge só a mulher, atinge os filhos e as filhas também. E 63% dessas crianças têm mais chances de repetir de ano na escola. Eles começam a ter problemas na escola, né? E tem em média com 9 anos de idade, eles têm uma tendência muito grande de abandonar a escola. Então, nessas famílias onde existe uma situação de violência, mesmo que a violência não seja direta na criança, mas ela sofre essa influência da violência de ver uma mãe sendo constantemente
sofrendo violência, seja ela violência psicológica, ou a física, ou a moral, ou a patrimonial, qualquer uma desses tipos de violência. Fora que a violência ela vai não crescendo, né? Provavelmente aquela mulher que foi morta pelo feminicídio, pelo simples fato dela ser mulher, que 70%, 80% dos casos são os companheiros ou ex-companheiros, as pessoas de relacionamento afetivo, esses feminicídios não começaram, não foi assim de um dia para o outro. Num dia ele estava tudo bem, no dia seguinte ele matou a mulher. Não, são anos de sofrimento que essa mulher vai passando, e o feminicídio é o fim de um ciclo, infelizmente, para essa mulher, né? Porque ela não teve condições, oportunidade, não se fortaleceu para conseguir sair do ciclo e acaba sendo morta, porque o agressor acha que se ela não for dele, ela não será de mais ninguém. Então é aquela questão de posse, né? É um objeto. Então eu posso fazer dela o que eu quiser, porque ela é meu objeto. Então eu tenho lá minha bicicleta, meu carro e tenho uma mulher. E se eu quiser fazer qualquer coisa com os meus bens, eu faço. Então é um objeto que se torna mulher. Então, e aí a gente complementando essa questão, falando um pouquinho do feminicídio, a gente novamente vai trazer um dado que a gente não gostaria que existisse, mas existe. Então, dos feminicídios, 61% das vítimas são mulheres negras. Então, a gente percebe o quanto esse recorte racial precisa ser trazido à tona o tempo todo. E a gente tem que estar aguçado nessa nossa visão, tanto da questão racial quanto da questão de gênero. E as duas questões juntas, a gente trabalhar para mudar essa situação. Falar que 63% das mulheres negras, falar que as mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica, isso caracteriza não só perdi aqui. Isso caracteriza que muitas de nós, mulheres pretas, que somos pobres, periféricas, muro de arrimos, estamos à frente da batalha, somos as que mais sofremos, não só no mercado de trabalho, toda essa discriminação que gira em torno da mulher preta na sociedade, a violência doméstica, ela vem se agravando, porque nossas pretas estão morrendo, nossas famílias, nossas irmãs, nossas manas estão morrendo. E para complementar o nosso papo, a Lei Maria da Penha está completando 14 anos, né? É uma grande conquista. Há diversos outros aspectos que nós precisamos ainda conquistar a partir da lei, há outras abrangentes que nós precisamos construir, mas ela está aí. O que falta para essa lei dar certo, para essa lei emplacar? Para a gente não ver tanta mulher sofrendo, para a gente não ver tanta mulher chorando, tanta mulher morrendo. É muito triste quando a gente vai no enterro e saber que essa mulher foi vítima de feminicídio. É muito triste ver uma preta com o olho todo esburacado, com a cara toda queimada, de facada, e não ter uma lei. Temos a lei, porém esse filho da mãe pega, some no mundo, e essa mulher acaba se tornando ainda uma sequestrada da situação. Ela além de ser vítima, ela vive um cárcere, porque essa lei, você acha que precisa ser mais forte, que esse homem comete esse tipo de crime, precisa ficar mais tempo na cadeia, porque viver à sombra de uma violência é triste demais. São 14 anos de Lei Maria da Penha. O que precisamos avançar? Ótima essa pergunta, Jennifer, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: mas essa Lei Maria da Penha não resolve nada, as mulheres continuam apanhando, as mulheres continuam morrendo. Mas só para você ter uma ideia, Jennifer,
essa lei é uma das 3 melhores do mundo. Ela é considerada pela ONU. A ONU tem lá o ONU Mulheres, que faz todo um acompanhamento dessa questão de violência no mundo todo. E ela foi é dito pela ONU Mulheres, que ela é uma das 3 melhores leis do mundo. E realmente, se você pegar essa lei, ler essa lei, você vai perceber o quanto ela é completa. Só que a gente tem que ter. A questão é a seguinte: nas instituições, tem lá as pessoas, que são as pessoas que vão atender. Então, se a gente não mudar uma cultura, que é uma cultura machista, patriarcal, e a gente tem que trabalhar isso muito na nossa sociedade, se a gente não mudar essa cultura, as pessoas que estão nas instituições vão continuar atendendo essa mulher de forma preconceituosa, com discriminação, com seu machismo incrustado. Né? Então, vamos dar um exemplo. A Lei Maria da Penha está aí, ela tem uma série de instrumentos valiosos, que eu vou comentar um pouquinho aqui, um pouco de cada coisa que ela tem, mas aí a mulher sofre violência e consegue ter a coragem de ir até uma delegacia para ser atendida. Porque para uma mulher que está em uma situação de violência, ter essa coragem de conseguir chegar até uma delegacia e fazer um BO, é aquilo que eu falei, já passou muito tempo ela sofrendo violência. Porque, afinal de contas, é o cara que é o marido dela, ou se não é marido, é o pai dos filhos, é a pessoa que ela escolheu estar junto. Então, tem uma série de questões aí por trás que dificulta essa mulher procurar ajuda ou mesmo fazer um BO. Aí ela chega lá na delegacia, o delegado que não tem nenhuma formação na questão de gênero, não foi estudar a Lei Maria da Penha, não tem uma sensibilidade e é todo preconceituoso e fala assim: mas, dona Maria, o que você fez para merecer isso, hein? O que você fez para ele ficar tão bravo com você? Você vê que ele acaba desestimulando essa mulher. Ela não fez nada, ela é a vítima. Ela não é a culpada de estar ali toda arrebentada. Ou senão a mulher aparece 2, 3 meses depois, de novo aqui, dona Maria. Você ainda está com aquele traste? Por que você não sai dessa relação? Como se fosse fácil ela sair de uma relação. Muitas vezes, assim, tem pesquisa que mostra que a dificuldade da mulher procurar ajuda para sair tem algumas causas, né, que dificultam ela de procurar ajuda. Uma das causas é a questão da dependência financeira, do medo de ela ter que criar seus filhos sozinha, da dificuldade de criar seus filhos sozinha, o medo porque ele ameaça, não ameaça só ela. Se você for me denunciar ou se você se separar de mim, eu sumo com as crianças e você nunca vai ver seus filhos mais. Eu mato seu pai e sua mãe. Eu mato as crianças. E olha o que acontece, viu, gente? Não é só de boca para fora, não. Tá cheio de casos aí que os homens, além de ameaçarem a mulher, praticam a violência máxima contra os filhos e contra parentes ou familiares próximos da mulher. Então, a mulher está numa situação tão difícil, aí ela encontra esses entraves dentro dos serviços públicos. Então, assim, não é fácil. Então, a Lei Maria da Penha ela é muito boa, só que a gente precisa fazer um trabalho de formação de todos os organismos públicos que estão na rede de atendimento para que atenda e acolha essa mulher da melhor forma, para que ela não seja revitimizada. Essa é o termo que a gente usa, né? Se essa mulher já é uma vítima de violência e ela vai nos procurar uma unidade básica de saúde ou um hospital, ou mesmo uma delegacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e ela chega lá e se esbarra com o machismo de quem está ali na frente para atender. Né? Então, muitas vezes a mulher não vai procurar a denúncia de um estupro, porque chega lá, ela vai acabar sendo culpada do estupro que ela sofreu. Ah, mas também, essa era a hora de você estar na rua, nesse lugar,
com essa roupa. Então, assim, é uma inversão da situação que, em vez de vítima, ela passa a ser culpada pelaquela agressão que ela sofreu. Então, assim, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, só para você ter uma ideia, só 7% da lei como um todo fala da punição do agressor. Paulo, ela é muito mais uma lei de educação, né? de mudar essa situação na sociedade. Então, ela vai falar de como tem que ser esse atendimento às mulheres, de quais os organismos que têm que se envolver nessa rede. Então, ela vai dizer que precisa ter, por exemplo, tribunal, a vara específica dentro do Tribunal de Justiça para tratar da violência contra a mulher, coisa que quase não existe em Santo André. A gente só tem recentemente criado um anexo que não chega a ser tão bom como o juizado que deveria ter, o juizado de violência contra a mulher. Está previsto isso na Lei Maria da Penha, mas a maioria das cidades não tem. Santo André, com muita luta aqui do movimento de mulheres, a gente foi e conseguiu uma vara especializada, que não é, da forma como deveria ser, que deveria ter o juizado, né, para poder tornar os processos mais rápidos. A gente tem previsto na Lei Maria da Penha que exista uma rede de atendimento que tenha lá a unidade básica de saúde que possa encaminhar essa mulher para um atendimento específico, a defensoria pública, tem que ter um centro de referência especializado para atender essa mulher, temos que ter casa de passagem, temos que ter casa-abrigo. É uma série de instrumentos que é previsto na Lei Maria da Penha, mas que as pessoas ficam só naquela coisa da punição do agressor. E se a gente for ver, essa lei, ela prevê, inclusive, que deva ter, dentro das escolas, no currículo das escolas, a discussão da violência de gênero, a violência contra a mulher. E que é aí que a gente vai conseguir começar a mudar essa cultura machista, que no final é a cultura machista que causa essa violência. Então você veja que é muito rica essa nossa lei Maria da Penha, mas ela é vista superficialmente e os organismos públicos, aqueles gestores e aqueles agentes públicos que deveriam ter uma formação continuada a respeito de violência doméstica, não têm. Então, desde o policial militar, a guarda municipal, o próprio delegado ou delegado, escrivão, todos deveriam passar por uma formação. E não é uma formação, fez a formação esse ano, só daqui 10 anos que vai fazer outra formação. Não. Todos os anos deveria ter um momento de reciclagem desses profissionais. Porque a gente sabe que se a gente sabe, né? A gente estudou lá a equação, não sei do que, na escola, lá no fundamental. Pergunta para mim se eu sei fazer equação. Não sei, porque eu não uso isso no meu dia a dia. A mesma coisa acontece com a formação da violência contra a mulher. A gente tem cada vez mais formar esses agentes públicos para que eles possam dar um atendimento correto, humanizado, sem julgamento, sem querer colocar a vítima como culpada. Então, se a Lei Maria da Penha ainda não saiu do papel num todo, é porque as instituições públicas não fizeram sua lição de casa ainda. 14 anos de Lei Maria da Penha, muito já se avançou, mas ainda muito, muito tem que ser feito. Se até a língua portuguesa teve uma reforma, por que não funcionalismo público, né? Por que não o patriarcal? A Dilma escreveu, a nossa presidente, a eterna presidente Dilma Rousseff, escreveu numa rede social no dia 8 de março. Eu vou ler aqui rapidinho. Desde a redemocratização, nunca se viu tanta misoginia, tanto machismo e tanta violência.
autorizadas pelos governantes do Brasil, do país. Temos numa época onde falar de política está estressante para a população. Um governo que não encaixa com o galho, meio disperso. Um governo machista, misógino, descrente, que não tem andado rumo ao fim da violência contra a mulher. Que o nosso sonho é o fim. É muita batalha, é muita água passar por esse rio ainda, mas o nosso sonho é o fim da violência contra a mulher. Mas, olhando o estado político que se encontra no nosso país, dá para avançar, Cristina Pectó, nessa questão da violência contra a mulher? E a gente unir as PLPs, unir a mulherada, o movimento feminista, dá para avançar? Qual seria o primeiro passo para avançar nessa luta contra a mulher? Então, Jennifer, nessa luta contra a violência contra a mulher e pelos direitos das mulheres, porque é isso que você já falou, né? A questão da mulher não está resolvida se a gente for ver, em nenhum âmbito, em nenhum setor, porque as mulheres ganham menos pelo mesmo serviço. As mulheres são muito menores, a quantidade de mulheres que chega num espaço de poder e decisão, tanto dentro de uma empresa, em torno só de 10% das chefias, né, as presidências de empresa, o alto escalão de uma empresa é feito de mulheres. Se a gente vai para a gerência, em torno de 30%. Então, as mulheres sempre estão ali como tarefeiras na base, mas são sempre preteridas na chefia. E aí, se a gente vai, então, na questão eleitoral, legislativa, ou mesmo no executivo, a quantidade de mulheres que consegue chegar nesses espaços é muito, muito pequena. Então, somos aí 51% da população como um todo. Nada mais natural de que que nós estivéssemos representadas nesses espaços de poder em torno de 50%. Mas nós temos ali sempre girando em torno de 10 a 15% no legislativo de mulheres, tanto no Congresso Nacional, como nas câmaras municipais ou nas assembleias legislativas. Ali, olha, entre 10% e 15%, não sai disso, mesmo com as leis de cota e tudo mais. A gente tem uma dificuldade muito grande de ocupar esses espaços. Então, quando você fala que a gente está num governo misógino, e estamos mesmo, um governo que não facilita nada para as mulheres, pelo contrário, prejudica. A gente percebe que a nossa situação piorou em muito. E os nossos direitos que a gente já havia conquistado ao longo de tantos anos, das últimas décadas, aí a gente conseguiu conquistar, a gente tem regredido. A gente tem sido tirado direitos da gente. Através da reforma da Previdência, foi tirado direitos das mulheres. Essa reforma trabalhista última que teve, foi tirado o direito das mulheres. Então, a gente vê que nossos direitos não estão garantidos ainda. E é importantíssimo a gente ter essa noção que precisamos incansavelmente estar nos organizando na nossa sociedade em várias frentes. Mas como a gente está falando da violência contra a mulher e dos direitos das mulheres, a gente não pode baixar as guardas. A gente tem que estar sempre denunciando, mostrando que estamos atentas. Com certeza, se a gente não tivesse numa pandemia, a gente estaria indo para a rua, fazendo barulho, colocando a boca no trombone, mas a gente está fazendo isso pelas redes sociais, a gente não baixou a guarda. Então, isso que você falou, a gente precisa unir forças, a gente precisa estar solidárias umas com as outras, a gente precisa estar juntas. Eu, enquanto mulher branca, eu sou antirracista, e eu apoio
toda a luta das mulheres negras e toda a luta antirracista. É isso que a gente precisa saber, que não adianta eu falar, eu sou branca, isso não tem a ver comigo, deixa lá a população negra se virar com isso. Não, gente, eu não vou estar bem numa sociedade racista, mesmo sendo branca, eu não vou estar bem numa sociedade machista, mesmo que eu não sofra violência dentro da minha casa. Então, eu preciso me solidarizar com todas as outras mulheres, porque enquanto uma mulher estiver sofrendo, eu não posso estar bem comigo mesma. Eu não posso encostar minha cabeça no travesseiro, essa noite eu vou dormir bem porque está tudo bem. Não está. Pode estar bem para mim, mas se eu estou numa sociedade doente, eu vou sofrer as consequências dessa sociedade doente. Então, por isso que eu falo que não podemos baixar as guardas. Então, é o movimento Negra Sim, é o movimento de mulheres feministas, é o movimento das promotoras legais populares, sempre umas nos reforçando e dando a mão para a outra. Eu acho muito bonito um lema que as mulheres negras sempre trazem, né? Quando uma sobe, puxa a outra. Quando uma sobe, puxa a outra. É isso. Isso me arrepia cada vez que eu ouço esse lema que vocês trazem e que a gente tem que utilizar todos os dias. Então, é isso que a gente fala. Não adianta eu me isolar. A situação está difícil, esse governo misógino, que é um governo que odeia as mulheres, está aí, e nós precisamos a gente tem ferramentas na mão, né? A gente tem instrumentos na mão. A eleição está aí. A gente precisa escolher pessoas que vão nos representar nesses espaços. Nós precisamos eleger mais mulheres, mas não só mulheres, nós precisamos eleger mulheres que representem a diversidade das mulheres. Não existem só mulheres brancas. Existem mulheres negras, existem mulheres trans, existem mulheres lésbicas, existem mulheres jovens, maduras, idosas. Então, a gente tem que ter essa diversidade de representação dentro da política e que a gente consiga levar essas mulheres para esses espaços através do voto, é um instrumento. Então, quando você fala o que fazer, vamos nos conscientizar e vamos escolher direito em quem a gente vai votar. O que essa pessoa defende? Ela defende o armamento, que todo mundo tem que ter uma arma, para depois sair matando, que nem aquela adolescente que morreu naquele condomínio rico lá de Cuiabá? É isso que a gente quer? Que as pessoas andem armadas e façam justiça pela própria mão? A gente quer pessoas que odeiem mulheres lá dentro fazendo as leis? A gente quer pessoas que não respeitem o meio ambiente, que tá nem aí com as queimadas na Amazônia e que não ligam e acham que isso não tem nada a ver com a nossa vida aqui na grande cidade. Então, é isso que a gente precisa observar. Então, enquanto eu, mulher, que tenho essa consciência, que eu acredito que a gente precisa estar nesses espaços e que eu acredito que a gente precisa lutar contra o racismo, contra o machismo, contra o capitalismo, contra as injustiças de uma forma geral, eu vou escolher pessoas, ver o passado delas, ver o que elas estão propondo e escolher e fazer com que essa escolha também possa ser uma escolha de mais pessoas. Então, eu acho que um dos instrumentos é esse. É claro, toda a nossa organização, enquanto movimento, não pode ser deixado, mas nesse momento de eleição, a gente tem que tomar esse cuidado de escolher com muita consciência, para quem que a gente vai votar. A gente vai votar em quem não acredita numa Secretaria de Política para as Mulheres, que no dia seguinte que tomou posse, acabou com uma secretaria. A gente vai votar em pessoas que não acreditam que tem que ter um organismo que vai tratar as questões raciais dentro de um município. A gente acredita nessa pessoa? Ou a gente acredita nas pessoas que vão valorizar a questão social e que vão investir
nas políticas públicas sociais para melhorar, inversão de prioridade, porque não adianta só ter concreto, um bom asfalto, um viaduto que vai passar daqui para lá. Se a gente tem muita gente passando fome, com uma vida precária, em situação periférica, com esgoto a céu aberto, com as mulheres sofrendo violência, com a população negra sendo atingida fortemente pelo desemprego, pelo preconceito, sendo cada vez mais marginalizada para as periferias. É isso que a gente quer? Então, eu acho que uma das ferramentas muito importantes nesse momento é a eleição que está aí. Muito, muito, muito bem. Para a gente finalizar, Cristina, como. Vamos supor, eu sou uma mulher, eu estou sofrendo violência dentro da minha casa. Como sair? Onde buscar? O que fazer? Pergunta difícil, né, Jennifer? Não é fácil de responder, não. Mas tem sim. Tá previsto na Lei Maria da Penha. Nós temos políticas públicas para ajudar essa mulher. E eu vou falar algumas coisas que a gente fala nesse curso de promotoras legais populares. Primeiro, não é fácil. Não é fácil sair da violência. Então, a gente não pode julgar essa mulher. A gente não pode desistir dessa mulher. Se um dia você chegou nela e falou assim, olha, procura o Centro Vem Maria, a gente tem um centro de referência em Santo André, que se chama Centro de Referência Especializado de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, Vem Maria. Procura o centro, você não quer fazer o BO, você não quer ir na delegacia, procura o centro, lá você vai ter ajuda de assistente social, de psicólogas, de uma equipe especializada nessa questão. E aí você vai poder se fortalecer. Eu não disse que demora, em média, de 9 a 10 anos para a mulher conseguir sair da situação de violência? O Vem Maria vai dar as condições de fortalecimento, vai poder mostrar para essa mulher que ela tem um poder lá dentro dela para sair dessa situação. Mas ela não consegue sair sozinha. Então, por isso que é importante a gente estar à disposição dessas mulheres. Quer que eu vou com você até o centro de referência? Quer que eu leve você até lá numa primeira vez? Quer que eu te acompanhe na delegacia? Nós temos uma delegacia que ainda atende só no horário comercial, mas está previsto que ela seja uma delegacia 24 horas. Foi a primeira delegacia no Grande ABC de defesa das mulheres no Grande ABC, foi no Santo André, em 92. Então, a gente tem algumas possibilidades, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar essa mulher, é ouvi-la sem julgamento e poder oferecer para ela as informações que a gente tem na mão, que uma grande arma que a gente pode utilizar é a informação. A maioria das mulheres que sofrem violência não sabem que tem esses serviços à disposição. Inclusive, a gente tem o programa Casa Abrigo no ABC. Se essa mulher precisar se refugiar num momento grave de violência, onde ela está correndo risco de morte, ameaçada de morte, ela pode ficar resguardada ali naquela casa-abrigo, junto com seus filhos menores, suas crianças e seus adolescentes, até ela conseguir se refazer sua vida. Então, são várias possibilidades. Essa mulher, ela é geralmente a mulher que sofre violência, é uma mulher isolada. Então, a gente tem que tirar ela do isolamento, né? Trazê-la, conquistar essa mulher, para que ela possa começar a participar de alguma atividade com a gente. Se ela não quer participar do curso, será que ela não vem numa atividade lúdica? Vamos começar a trazer ela para perto. Ela não consegue sair daquela violência naquele momento, não vamos desistir dela, vamos estar por perto. A gente repete várias vezes as possibilidades que ela tem para poder sair, né, dessa violência. Então, a primeira questão é essa: não julgar e tentar tirar essa mulher do isolamento. Ela tem vários motivos, como eu já disse,
para não sair dessa violência, né? Ela fica com medo, ela tem dependência econômica, ela tem muita questão de ela achar que da impunidade, né? Eu vou fazer um BO, mas não vai acontecer nada com ele. Existe isso também, porque as nossas instituições públicas são também responsáveis por achar que vai ter essa impunidade, né? As coisas são demoradas. O judiciário nosso ainda é muito lento. Então, a gente tem todos esses entraves, mas a gente tem que indicar para essa mulher os caminhos, estar do lado dela, para que ela não desista, não desista, e que ela saia dessa impunidade, né? E aí, o êxito dessa mulher poder sair dessa violência vai depender muito da eficácia desse funcionamento da rede, que a gente chama de rede, né? Essa rede de atendimento, que lá tem a escola, tem a unidade básica, tem a delegacia, tem a defensoria pública, tem o próprio centro de referência, tem que estar interligado, muito bem articulada essas instituições, porque, como eu falei antes, quando uma professora observa uma criança que está arredia, está agressiva, ou do outro lado, ela era uma criança alegre e de repente começa a ficar triste, começa a minguar, fica quietinha, começa a ir, ela ia bem nos estudos e aí começa a ficar mal, né? Não consegue acompanhar a classe. Aí ela precisa aguçar a sua visão, né? A gente chama que a gente tem que colocar essa lente de gênero no rosto. Então, a escola faz parte dessa rede. Essa professora, essa assistente pedagógica, diretora, pode observar se de repente isso não é um indício de que existe uma violência contra a mulher naquela casa, ou mesmo já contra a própria criança. Chamar essa mãe, conversar e ter para explicar para ela, olha, você tem esses lugares para procurar. Então é uma rede. Nós, enquanto movimento, a Negra Sim, também tem que observar isso com as mulheres que estão ao seu redor, nós do movimento de mulheres feministas, as promotoras legais populares, observar e estender a mão, observar e acompanhar essa mulher, não desistir dela. Então é a rede funcionando bem. Então, só para te dar um exemplo do que está acontecendo hoje, nós temos a Frente Regional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que reúne mulheres das 7 cidades do ABC para poder acompanhar essas políticas de atendimento à mulher e exigir mais políticas nesse campo e observar se as políticas que existem estão fazendo o seu papel corretamente. Então, a gente está aí fazendo um trabalho junto ao consórcio intermunicipal, que é o responsável de manter as casas-abrigos funcionando no ABC, para que a qualidade não caia por conta dessa falta de investimento público, de orçamento, para que a gente mantenha as casas funcionando com qualidade e que a gente possa avançar, que a gente possa ter, por exemplo, uma casa de passagem, porque a casa-abrigo é aquela casa onde a mulher ela é sigilosa, ela é um lugar que não é de reconhecimento público, só os centros de referência que sabem onde ficam e podem encaminhar, ou nas cidades onde não tem centro de referência da mulher, é o CRAS e o CRES que fazem isso, mas a gente precisaria ter uma casa de passagem, onde essa mulher possa, por exemplo, num fim de semana, ser abrigada ali e ter um tempo para depois ser atendida e decidir o que ela quer fazer da vida. Se ela tem um parente próximo, se ela precisa ir para um outro estado, ou uma cidade do interior, ela não precisa ir direto para uma casa-abrigo. Ela pode ir para uma casa de passagem e acompanhada pelas técnicas, assistente social e psicóloga, poder se orientar e saber o que fazer. Então, a gente está num momento de reivindicar a casa de passagem aqui no Grande ABC, uma casa de passagem que sirva para as 7 cidades do Grande ABC, né? E, finalmente, aí para terminar, que acho que o nosso tempo está acabando, né? Eu acho que é um papel... Oi?
Falta um cadinho. Então vou aí finalmente, depois se você quiser me perguntar mais alguma coisa que ficou aberto, você me pergunta. Tá bom. Eu acho que é muito importante a gente dizer aqui que é papel de vereador e de vereadora fiscalizar esses serviços públicos. Então, existe lá o centro de referência, existe a casa abrigo, existe CRAS e CRES, precisa acompanhar esse serviço. Está sendo bem feito? Que legal, vamos fazer força para que ele se mantenha fazendo um bom serviço. Não está sendo bem feito? Vamos indicar uma melhoria. Então, vereador e vereadora é para isso, é para acompanhar serviços públicos que estão acontecendo. O vereador e vereadora não faz diretamente, mas é papel dele fiscalizar e propor que seja feito outras coisas que não existem. Então, eu acho que é importantíssimo a gente poder dizer isso nesse momento, que é um momento que a gente está aí de escolha dos nossos representantes numa Câmara Municipal, e dizer que é importante que esse vereador e essa vereadora tenham esse olhar de gênero para as políticas públicas e não se apartam do movimento social, do movimento de mulheres, do movimento negro, porque são essas pessoas que estão no dia a dia, na ponta, que sabem dizer qual que é a necessidade da população. Então, é importante que a gente tenha aí vereadoras antenadas que acompanhem esse movimento e que saibam fiscalizar o serviço público nessas questões. Exatamente. Cristina, nosso tempo foi. Se deixar, a gente Acabou. fica aqui a tarde inteira só te ouvindo. É magnífico em nos enriquecer com o seu conhecimento, aprendendo. Mulher não é saco de pancada. Mulher não é menos, não é mais. Nós não queremos ser menos ou mais, queremos direitos iguais. Obrigada por você ter estado conosco. Manda um Eu beijo que pro nosso agradeço. povo. Agradeço, Jennifer. E olha, sucesso nessa empreitada. Você é uma mulher muito corajosa. Eu quero te ver lá, hein? Vamos conquistar esse espaço. Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Pessoal, para você que está com a gente, muito obrigada. Mulher, para você, mulher, viver não é fácil. Não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Viver em situação de violência também não é uma coisa que a gente tenha que se adaptar. Não se adapte, não se abaixe, busque ajuda. Você, mulher vizinha, que viu a vizinha. Briga de marido se mete mulher, se mete sim. Mete o bedelho, mete a colher, mete o garfo, mete a faca, a gente se mete. Enquanto uma de nós, assim como a Cris falou, enquanto uma de nós estiver sofrendo, nenhuma de nós teremos paz. Vamos à luta. Não vamos abaixar a cabeça. Direito adquirido não pode ser revogado sem o direito sem autorização da sociedade. Está na hora da gente repensar, foi o que eu falei na última live. Repensar, redigir, reanalisar e buscar pessoas coerentes que estejam de acordo conosco, que tenha representatividade. Mulher, estamos juntos. Vidas importam. Vidas de mulheres importam ainda mais. Eu sou Jennifer Ferreira, pelo direito ao bem viver de todos. Beth, nossa pré-candidata a prefeita da cidade de Santo André, que sempre esteve nessa luta também. Pensem, gente. Eu sou Jennifer Ferreira. Um abraço. Até a próxima. Só um minuto.
Acabou? Deixa eu sair.